Então, pessoal, voltando aqui para dar continuidade sobre a meiose 2. Então, só reforçando antes que a gente prossiga aqui no nosso assunto, que entre a meiose 1 para a meiose 2, então a passagem de meiose 1 para a meiose 2 é rápida, o intervalo não há necessidade de duplicação do material genético, então a gente chama então de intercinese, né? Então esse processo é rapidinho, acontece direto, ok? Não tem intervalo no intervalo entre esse período, ok? Pessoal, só também relembrando, quando eu disse para vocês no vídeo anterior que a produção de gametas feminino acontece no período intrauterino e a menina já vai nascer com a quantidade de ovócito que ela vai amadurecer ao longo da sua vida reprodutiva. Tanto é que, quando chega no período da menopausa, as mulheres vão cessar a produção, o amadurecimento de ovócitos, porque ela já nasceu com a quantidade que ela iria amadurecer a cada ciclo menstrual. Então, na menopausa, nada mais do que a entrada em um período em que a quantidade de ovócito que ela trouxe acaba, então ela não vai precisar mais ter ciclos menstruais, porque não vai precisar amadurecer mais óvulos, porque terminou a cota, ou seja, a quantidade de células que ela já nasceu, tendo elas. Enquanto que o homem não, o homem o resto da vida vai produzir espermatozoide, com 90 anos ele produz espermatozoide, lógico que a quantidade vai diminuir devido à influência de hormônio, a questão da idade, mas se ele conseguir ter ereção e conseguir ejacular, ele pode ser pai aos 90 anos de idade, entendeu? Então tem essa diferença, beleza? Então, pessoal, agora falando então da meiose 2, quem entendeu a mitose, se entendeu a mitose, não tem diferença nenhuma a meiose 2 da mitose. Tudo que aconteceu na mitose é o que acontece na meiose 2. Certo? Então, não há nenhuma diferença. Então, na prófase 2, da meiose 2, as células, então, elas vão estar com os cromossomos totalmente descondensados. Esses cromossomos, eles vão começar a se espiralizar, a engrossar passo a passo. Os centríolos vão se duplicar novamente. A carioteca vai desaparecer, o nucleolo vai desaparecer e no final da prófase 2, os centríolos começarão então a migrar para polos opostos da célula. Igualzinho acontece na prófase da mitose, ok? Então, condensação dos cromossomos, no finalzinho da prófase, ele já está bem grosso, certo? Dando continuidade, nessa imagem, nós podemos, então, observar, então, a prófase 2, ou seja, os cromossomos já estão bem idênticos, bem visualizados, os centríolos já estão migrando para os polos opostos, as fibras dos fusos mitóticos, né, elas já estão se desenhando ao ponto que a célula se aproxima do fim da prófase 2. Observe-se que na metáfase 2, as células agora, elas já estão com os cromossomos bastante visíveis, ou seja, totalmente visíveis, e esses cromossomos se posicionam agora na placa equatorial. Observe que agora os cromossomos eles vão formar a placa equatorial única, né? Igual aconteceu lá na mitose. Enquanto que na metáfase 1, observaram que os cromossomos formaram a placa equatorial dupla. Agora, na metáfase 2, esses cromossomos formam a placa equatorial simples, cromossomos em fileirinha. O que está acontecendo nesses eventos, então? Os cromossomos duplos não homólogos atingem o grau máximo de espiralização, totalmente visível, e eles vão se juntar às fibras dos fusos mitóticos, né? Alinhando-se, então, formando a placa equatorial, igual, como eu disse, aconteceu lá na metáfase da mitose, ok?
Agora vamos para a imagem representativa da metáfase 2. Observe os cromossomos bem alinhados ao meio da placa equatorial, centríolos já migrados para polos opostos, as fibras dos fusos ocupando todo o equador da célula, cromossomos prendidos pelos centrômeros e etc. Na anáfase 2, observe que agora esses cromossomos eles vão romper os seus centrômeros, certo? Então observe que até então eles estavam prendidos pelo centrômero, eles estavam duplicados, prendidos pelo centrômero. Do mesmo que aconteceu na anáfase da mitose, acontece que rompimento do centrômero vai encurtar as fibras dos fusos mitóticos e agora vai puxar os cromossomos para um polo e para outro polo da célula. Porém, agora vai puxar os cromossomos ímpares. Vai vir 23 cromossomos ímpares para cá, 23 cromossomos ímpares para o outro lado. Percebe a diferença? Se nós formos falar da anáfase 1, os cromossomos, quando migraram para um polo e para o outro, eles foram juntos, grudados, assim, sem separar pelo centrômero. Aqui rompe o centrômero, agora vai ímpar, 23 para cá, 23 para cá, certo? Observe muito bem isso daí nesse esquema, nesse desenho. Então ocorre o encurtamento das fibras dos fusos, né? Divisão do centrômero e cromossomos duplos originam duas cromátides irmãs, ou seja, vão separar. Agora elas vão ficar simples, separados. E os cromossomos simples são puxados para os polos opostos da célula, ok? Simplesmente os cromossomos ímpares sendo puxados, arrastados para cada polo da célula, ok? E na telófase, então, vai haver então a divisão do citoplasma, citocinese, né? Esse tipo de divisão do citoplasma a gente chama de centrípeta, porque é de fora para dentro, ou seja, do meio externo para o interior da célula. E aqui ocorre então a divisão, a citocinese, dando origem a 4 células filhas. Cada célula filha conterá 23 cromossomos. E as células filhas vão ser haploide, N porque possui cromossomos simples e em números de cromossomos ímpares, não mais pares, né? Como está na célula diploide 2N. A carioteca e o nucleolo reaparece, os cromossomos então começam a se descondensar, desaspiralar novamente, certo? Então, pessoal, a meiose é o processo de divisão celular em que uma célula 2N dá origem a 4 células N, contendo 23 cromossomos cada uma, certo? Pessoal, aqui nós podemos perceber quando ocorrem possíveis erros no processo de meiose. Nós chamamos isso de não disjunção. O que é não disjunção? É quando os cromossomos eles não separam para migrar, cada um para seu respectivo endereço, vamos dizer assim. Observe no primeiro evento que aparece pela não disjunção, que acontece aonde? Na meiose 1, aonde nós temos então ali, representando na primeira célula um duplo, né, ali de XX, isso é só ilustrativo. Qual seria o endereço certinho na meiose 1? Teria que vir um X para uma célula e o outro para outra célula. Observe que não houve, então, a separação desses cromossomos em relação a eles migrarem para suas respectivas células. Então, foi junto o cromossomo para uma e para a outra não foi. Na meiose 2, o que aconteceu então? Eu vou ter células então formadas com um cromossomo a mais e células faltando cromossomos. Isso se um espermatozoide ou se um óvulo for produzido
a partir desse erro genético, eu posso então ter células com cromossomo a mais e eu posso ter células com cromossomo a menos. Então, nessas rodinhas aí que representam as células que ficaram sem, elas vão ter então um cromossomo a menos. E essa que tem o duplo cromossomo vai ter um cromossomo a mais, certo? Olha na meiose 1 e na meiose 2 também desse segundo esquema. Na meiose 1 aconteceu normal, cada X foi para a sua respectiva célula. Já houve erro aonde? Na meiose 2. Observe que ali não houve a separação. No primeiro houve, cada cromossomo foi para a sua célula individual, enquanto que no segundo cromossomo ali, onde está escrito não de junção de vermelho, ele não separou. Isso significa que ali eu terei, nesse exemplo, onde tem os cromossomos sozinhos em suas respectivas células, eu vou ter espermatozoide e óvulo normal, vamos dizer assim. Na outra eu posso ter o espermatozoide ou óvulo com um cromossomo a mais, e a outra que não aparece nenhum, tá com a bolinha vazia, eu posso ter espermatozoide ou óvulo com um cromossomo a menos. Isso são os erros chamados de não disjunção, que pode formar gametas, tanto espermatozoide quanto óvulo, tendo um a mais ou um a menos cromossomo, ok? Se não entendeu, depois é só tirar as suas dúvidas. Dando sequência, então, aqui, nós podemos observar, então, já com a ilustração, então, que quando não acontece a disjunção, olha a primeira ali, ó, vindo da esquerda para a direita, tem os dois vermelhinhos, então não houve disjunção, nós vamos ter quantos cromossomos aquele gameta? 24. Aquele que ficou vazio ali, não veio um cromossomo para ele, vamos ter gameta faltando, então um cromossomo. 22. Os dois lá, 23, 23, normal. O outro esquema de cá também, né? 24, um a mais, 24, um a mais, 22, 22, um a menos. Então isso leva à formação de indivíduos que nós chamamos de anomalias cromossômicas numéricas. Numéricas porque envolve o número de cromossomos, certo? Um cromossomo, por exemplo, que tenha 24, se for no par 21, esse cromossomo a mais, se for fecundado esse gameta, nós vamos ter aí um indivíduo com a síndrome de Down, né? Se for uma célula com 22, um cromossomo a menos, e for, por exemplo, um cromossomo a menos X, nós vamos ter uma síndrome chamada de síndrome de Turner, que acontece somente no sexo feminino. E se tivermos, por exemplo, um homem que tiver, por exemplo, XXY, ou seja, um X a mais no último par, né? 47 cromossomo, tem uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter, que somente ocorre no sexo masculino. Então são várias síndromes, várias anomalias cromossômicas numéricas que nós temos, e a gente precisa depois ver isso daí. Tem a síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome do triplo X, né? Síndrome do triplo Y e etc. Então são variedades de síndromes que nós temos aí, porque normal mesmo considerado é aquelas pessoas que têm 46 cromossomos. Fora dessa normalidade não é considerado padrão normal, ok? Pessoal, aqui nós temos então a representatividade da mitose e ao lado a representatividade da meiose, onde a mitose 2N dá origem a duas células 2N, conserva o número de cromossomos, a meiose 2N dá origem a duas células N e 4 células N, portanto essas células provindas da meiose têm segmentos diferentes, enquanto na mitose as células sempre serão idênticas, iguais. Por que na meiose esses segmentos do cromossomo são diferentes? Devido à permuta gênica, crossover, que acontece lá na prófase 1, e a distribuição dos cromossomos em relação à migração para as células de forma aleatória. Então ele não segue um padrão, tá, ok? Já precisaram dessas informações depois para entender as leis de Mendel, sabe? Segregação independente, primeira e segunda lei de Mendel das características genéticas, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mitose e meiose, e precisamos entender também
como que os espermatozoides e os óvulos são produzidos, e isso a gente vai ver na nossa aula passo a passo, porque é um pouquinho complexo as etapas, então a gente vai tirar essas dúvidas aí sobre a produção de gametas ao vivo, ok? Então até mais, fiquem com Deus, um abraço a todos e muito obrigado pela atenção, paciência, mas vamos que vamos, importante que não vamos parar, né? A gente precisa continuar, e forte, firme e animados. Fiquem com Deus, abraço.